Olá, sou José Oxley. Estou aqui para apresentar o trabalho intitulado Pensando numa Comunidade de Diálogo, Prática e Teorização acerca da Experimentação em Ciência com o auxílio dos REAs, a partir dos diagramas RDA. Diante desse novo cenário pós-pandêmico, a educação encontra-se em pleno processo de reflexão e autorreflexão. Para isso, vamos buscar algumas compreensões do que foi produzido durante o período pandêmico, que impeliu vários professores e estudantes e demais agentes do processo educacional a buscar outras alternativas de viabilizar o ensino e a aprendizagem. Nesse movimento, então, de se adequar ao ensino não presencial, foram adotadas inúmeras estratégias pedagógicas utilizando os ambientes online. E para oportunizar o processo, então, assim, de ensino-aprendizagem, né? Para minimizar os impactos diante do distanciamento social imposto pela pandemia. Esse trabalho tem o objetivo, então, de compreender o processo de indagação online que foi desenvolvido na disciplina de experimentação em ciência, essa disciplina foi desenvolvida ao longo do segundo semestre do ano de 2021, envolvendo, assim, 17 estudantes e dois professores que ministraram a disciplina. Essa disciplina é ofertada no programa de pós-graduação da Universidade FURC. Para isso, foi utilizada então a fundamentação teórica dos diagramas RDA, que fala sobre as relações de distância e aprendizagem, abordada pelo autor Tori, 2022. O presente estudo configura-se então em uma pesquisa de abordagem qualitativa, Bogdan e Buckley, de 1999, do tipo teórica Demo, 2000, de objetivo exploratório GIL, amparado pelos termos de procedimentos técnicos, então de análise e cotejamento e fontes bibliográficas Conché e documentais Richardson. Para isso, então, assume-se também que a disciplina tem o propósito principal, né, de organizar esse conjunto, essa comunidade de professores. Assume-se para essa pesquisa a indagação online baseada em Heckler e Galeazzi 2017 e Silva e Heckler 2018 como um processo para problematizar as discussões e a exploração desses recursos no contexto educacional. A disciplina foi estruturada em 8 semanas, com encontros síncronos, utilizando a webconferência e com momentos de interações assíncronas, utilizando os fóruns da comunidade, no AVA, utilizando o Google Drive, as redes sociais WhatsApp e Padlet. A partir desse fluxo, então, vamos desenvolver o cenário educacional representado por um diagrama RDA. Recursos educacionais abertos foi o nosso aporte teórico utilizado na disciplina. Importante destacar, então, que os recursos educacionais abertos se originam do termo inglês OR, Open Education Resource. Além disso, os REAs são materiais de suporte à educação que pode ser acessado, utilizado, modificado e compartilhado livremente, segundo a Unesco 2015. O termo REA é caracterizado principalmente pela dinâmica do processo de remix, da reutilização e da adaptação e do compartilhamento. São materiais de aprendizagem disponíveis em qualquer formato de mídia que esteja sob domínio público ou sob licença aberta. Para compreendermos um pouco mais sobre o nosso campo empírico, a gente aborda aqui que a disciplina foi realizada no período de agosto a novembro de 2021, de forma remota, ou seja, sem nenhum encontro presencial na universidade, devido ao contexto do distanciamento que foi imposto pela pandemia. Lembrando que, mesmo que se trate de uma disciplina de indagação online, o online aqui se difere do ensino remoto. Então a gente considera também que os encontros presenciais são importantes para a educação online. Então assumimos aqui a indagação online, baseada nos autores Gordon Wells 2001 e Heckler e Galeazzi 2017. Para compreendermos então mais sobre esse campo empírico, fomos buscar os primeiros elementos. Então assim construímos o nosso desenho didático da disciplina. O desenho didático é importante para vermos esses elementos que são discutidos e abordados durante o processo de interação da comunidade, que são as nossas comunicações dentro do processo de aprendizagem, segundo Santos e Silva. Então, como foi estruturada a disciplina? A disciplina foi estruturada em semanas. Essa semana continha temática, atividades e os dispositivos de pesquisa e formação. Aqui temos o quadro, então, destacando as semanas. A primeira semana a gente abordou o processo de experimentação em ciência. Na segunda semana a gente construiu um mural de ideias coletivas para os experimentos. Na terceira e quarta semana a gente organizou a comunidade. Na quinta semana organizamos a compreensão sobre os REAs e encontramos
e o modo de encontrar e usar o REA. Na sexta semana, abordamos os direitos autorais e os processos de curadoria. Na sétima semana, o processo de co-criar, remixar e compartilhar REA. E na oitava semana, os estudantes escreveram e refletiram sobre o comunicar as compreensões utilizando a apropriação de REA. A partir disso, então, a gente lançou olhares para construir então o nosso cenário de distância, de relações de distância, num processo de aprendizagem com os diagramas RDA. Como modo de compreender as infinitas possibilidades então das relações dos componentes de distâncias presente em uma atividade educacional, Tori elaborou um processo de representação visual na qual está designado pelo nome de diagrama RDA, que são as relações de distância na aprendizagem. Os diagramas têm por utilidade principal, então, viabilizar a representação gráfica que possa tornar de forma sintética e visual essas relações de simultaneidade que acontece dentro de uma atividade educacional. Então, Tori traz para nós os primeiros elementos do diagrama, que são turma de alunos, conteúdo, professor e o aluno individual. Esses 4 nós são os principais na criação dos diagramas. A partir daqui, então, vamos apresentar as discussões e os resultados. Então, essa pesquisa teve como proposta elaborar um diagrama para representar o fluxo da disciplina Indagação Online em Experimentação em Ciência. Essa representação visa demonstrar, então, de forma sintética, as relações das interações e trocas entre estudantes, professores, estudantes e o conteúdo, professores e conteúdo, para facilitar, assim, uma compreensão e uma comparação entre as diferentes atividades educacionais, utilizando os REAs, para auxiliar os professores na construção e elaboração de práticas pedagógicas para o ensino online com experimentação em ciência. Para essa pesquisa, construímos uma legenda expandida, ao modo de representar a complexidade da quantidade dos elementos que emergiram após o desenho didático da disciplina, como vimos no quadro anterior. Assim foi acrescido, então, elementos que abordaram os encontros síncronos e assíncronos, as interações, o espaço físico compartilhado, o espaço virtual compartilhado e as ações compartilhadas, bem como o papel dos 2 professores na disciplina. Assim, então, nessa imagem, abordamos todo o fluxo que foi construído durante a disciplina. Então, a gente pode ver aqui as interações, as conversas via web, os repositórios onde foram colocados os recursos educacionais abertos, o espaço do ambiente virtual de aprendizagem e também a plataforma, bem como a interação do aluno principal com os seus kits de experimento. A partir disso, então, foi observado as potencialidades que diz respeito a esse ensino-aprendizagem com esses elementos que foram evidenciados no cenário. A partir disso, a gente pôde perceber que teve elementos de cocriação, utilizações de materiais específicos para experimentação em ciência, através de um contexto síncrono e assíncrono, comunicação bidirecional entre professor e estudantes. A gente pôde também ver a comunicação bidirecional assíncrona e assíncrona entre os estudantes, a viabilização na cocriação e utilização de recursos educacionais, a utilização dos fóruns, redes sociais para agilizar as interações e a utilização de um ambiente AVA para gerir os processos educativos. A partir do que foi exposto até aqui, podemos elaborar uma meta-reflexão proporcionada pelo cenário. Portanto, podemos observar, para além das interações de todos para todos entre os participantes, o fator mais importante que aconteceu no cenário foi a interação dos estudantes com os professores e principalmente com o conteúdo e a própria interação entre os materiais emergentes da cocriação coletiva dos estudantes. Podemos destacar assim, então, que os estudantes atuaram em 2 níveis de interações de aprendizagem, sendo o primeiro nível os estudantes interagiram com o conteúdo através do processo da construção da experimentação e do experimento transformado em REA, e o segundo nível aconteceu no momento em que eles apresentavam o experimento e eram provocados a refletir sobre o que foi proposto à comunidade. Chegamos nas considerações finais. Como resultado da pesquisa, a gente elaborou nos slides anteriores o cenário RDA para mostrar o fluxo da disciplina. Com isso, a gente pode perceber que os REAs vêm potencializar o processo de experimentação na educação online.
criando assim uma ambiência que permite a completude dos processos de reflexão, ação e reflexão, principalmente com a tomada de consciência por parte dos estudantes e dos educadores durante todo o processo educacional. Esse ecossistema pedagógico permitiu assim que os professores e os estudantes explorassem seus processos criativos, não se privando da liberdade, então, da crítica construtiva e também potencializando o processo de colaboração coletiva. Dessa forma, então, com a utilização dos REAs via modelagem dos diagramas RDA, esse cenário demonstra a viabilização de um processo dialógico de educação online, viabilizando assim a concretização então, de uma comunidade de diálogo e prática para promover a teorização na experimentação em ciência. Os nossos agradecimentos e as referências.